prazer estar aqui hoje e também um privilégio a gente poder estar se reunindo, ainda que virtualmente, né, para falar de um assunto que tem sido tão importante para todos nós, né? O que eu queria pedir para vocês, então, quem não tiver desligado o seu áudio, que desligue. E a minha fala é uma fala de 1 hora e pouco, a gente vai ter tempo depois para fazer perguntas e no final, e eu vou pedir que quem quiser fazer perguntas, tem aí no Zoom, você levanta a mãozinha e eu vou vai entrar e vai no áudio falar comigo diretamente fazendo a pergunta, ok? Então, só falar um pouquinho para vocês sobre esse projeto que chama Prata da Casa aqui da Sociedade. Esse é um projeto da biblioteca da SBPA, e ele é um projeto que tem como objetivo poder incluir pessoas tanto da área psi como da área não psi, pessoas interessadas em psicologia em geral, né? Então, a gente vai estar falando dentro de uma linguagem aí intermediária que eu tentei fazer, um desafio, né? Muito gostoso poder falar para um público maior e mais eclético, mas também é um desafio para a gente poder atender aí o meio do caminho para os dois grupos, né? Para quem entende de psicologia e para quem não entende de psicologia, né? Bom, então vamos começar. Deixa eu botar aqui. Só um minutinho aqui. Isso. E agora? Pronto. Bom, todos estão vendo bem? Estão todos enxergando? Me deem um ok aí, se chegou a tela, está dando para ver. Então, a gente vai falar hoje sobre esse tema, perder para ganhar alma, uma arte. Uma das coisas do Prata da Casa é que a gente aqui sempre traz algum tema que tenha sido publicado, ou em livro, ou em revista, ou congresso, enfim, e que está na nossa biblioteca. E o Perder para Ganhar Alma faz parte de um livro que eu organizei com a Glória Lotfi. Durante o Congresso de Buenos Aires, a gente conversou, a gente estava apresentando trabalhos, foi fazer acho que uns 4 anos atrás, um trabalho sobre depressão, ela também, e aí eu sugeri da gente organizar essa coletânea de textos sobre sombra e criatividade, aspectos sombrios e a criatividade. Não queria mais falar sobre depressão, embora eu falo bastante sobre depressão também nesse trabalho. E aí nós fizemos esse com um grupo de junguianos, que cada um escreveu um texto, e se chama Pescaria Noturna. Se alguém tiver interesse, tem na Amazon, tem também e-book, se alguém quiser, quem preferir comprar via e-book, e tem na nossa biblioteca também, que se alguém quiser no futuro aí teria que esperar, né? Então, esse trabalho, ele começa, na verdade, muito antes, a partir da minha monografia, que eu fiz da SBPA, que foi sobre depressão e criatividade, aspectos da depressão, criatividade e uma interface com poesia, música, cinema, alquimia, mitologia, uma coisa bastante politeísta, em uma linguagem do Hillman, tá? Então, para início, eu vou falar também sobre o James Hillman e o Jung, né? O James Hillman é um pós-junguiano e vou introduzir alguns conceitos para vocês, para quem não conhece. Vou falar, obviamente, do Jung, né? Que perpassa tudo isso, né? Porque James Hillman foi um grande, né? De qualquer forma, junguiano, obviamente. E para início de conversa sobre essa temática de perder para ganhar alma, eu vou contar para vocês o mito do rapto de Perséfone, que é um mito bastante conhecido, né, até popularmente, e que eu acho que cabe muito bem tanto para a questão das perdas, como também para a questão do que nós estamos vivendo em termos de pandemia. Então, Perséfone era uma jovem que vivia nos campos com as suas amigas, colegas, catando plantas, flores, né, filha de Deméter, que é a deusa da agricultura, da terra, e dos ciclos, né, da vida, e um dia ela se depara com um narciso, e ao colher esse narciso, ele se transforma em Hades. E Hades é o deus dos mortos, das trevas e do mundo das trevas, que é homônimo. Hades é o deus e este mundo. E ela é raptada, e Deméter fica desesperada e começa a pedir ajuda para vários deuses para tentar achar a sua filha. E ninguém sabe a princípio, ela passa por uma série de situações que não vai dar para a gente contar aqui,
até que ela chega a Zeus. E Zeus, então, ela pede que Zeus devolva sua filha, porque ela está muito mal, muito triste, e diz que enquanto a filha não for devolvida, as terras não voltarão a ser férteis, que ela não colocará mais os pés no, no Olimpo, até que sua filha seja devolvida. Então, Zeus pede a Hermes, que é o mensageiro dos deuses, e é um dos poucos que pode fazer essa descida, né, para o mundo do Hades, para ir buscar Perséfone. Quando ele chega lá, antes de Perséfone subir novamente, Hades então entrega a Perséfone uma semente de romã, com a condição de que ela voltaria se, né, se ela fosse para cima, ela teria que voltar. Então, Perséfone se reencontra com a mãe, muito feliz, só que a mãe descobre então que uma parte do ano ela ficaria no mundo do Hades e uma parte do ano estaria no mundo de cima. Né? Então, primavera, verão, é o momento em que ela está no mundo de cima, né? O momento em que as coisas florescem, e outono e inverno, quando ela está no mundo de baixo. E assim é. Então, Perséfone vai se tornando a deusa dos mortos e do mundo das trevas, onde vão muitos em busca tanto dos mortos que chegam, que ela recebe, como também ela é aquela que vai trazer, muitas vezes, uma palavra ou algum tipo de acolhimento aos que descem lá para em busca de algo. Então, do que se trata o rapto de Perséfone? O rapto de Perséfone, inicialmente, ele é um ritual iniciático. Ele tem inúmeras, como toda a mitologia, inúmeras interpretações, associações, metáforas associadas. E eu vou privilegiar aqui algumas metáforas que eu acho que vão poder passar pela nossa mente, pela nossa imaginação. Todo esse trabalho que a gente vai fazer aqui hoje juntos, ele é um trabalho que demanda um contato tanto com o metafórico como com o imaginal, né? Então, a mitologia é uma ótima aproximação desse mundo imaginal, né? Essa é uma das questões do Jung e que o Hillman também vai recuperar. Então, quais são esses temas? Primeiro, a questão da perda da inocência virginal, né? E dessa proteção materna, e aonde ela se torna, de uma menina, se torna uma deusa do mundo dos mortos. Então, é um ritual iniciático, né? Uma outra questão é que essa descida, esse mundo dos mortos, que se chama Hades, ele está associado ao inconsciente, ele está associado à alma, que é o que nós vamos falar aqui hoje, tá? E essas núpcias do Hades com a Perséfone, de certa forma, são momentos que nós passamos, tanto na nossa vida cotidiana, como em grandes perdas, quando nós estamos nos nossos automatismos, muitas vezes distraídos, como a própria Perséfone, né? Distraídos no automático da vida, e somos raptados por alguma situação que nos leva para a profundidade, que nos obriga a ir para essa profundidade e que, obviamente, não é agradável aos olhos do ego. Né? Um parênteses, quando eu falar ego aqui, eu vou estar falando do centro da consciência, esse sentimento de eu. Né? E o ego, só para vocês terem uma noção, para quem não conhece, o ego ele é como se fosse uma ilha no oceano. Então, ele é muito menor que esse oceano, ele está dentro do oceano, né? Ele faz parte, mas o oceano transcende e inclui o ego. Tá? Então, para o ego, ele tem uma visão muito limitada. Imagine, né? Essa ilha ela tem uma visão limitada e ela está sujeita a variações desse oceano, né? Variações climáticas, variações, enfim, N variações. Então, o que acontece? Para o ego, essa descida ela é muito dolorosa, né? O ego ele tem uma certa ingenuidade, um certo conservadorismo, né? De achar que as coisas nunca vão mudar, de que nós sempre vamos estar na mesma. Isso é uma questão, né, do ego. Então, esses momentos de que nós somos capturados, eles servem para isso, né? Para esse aprofundamento, para essa descida, né? Por que será então que Hades, né, e vem algumas questões, por que Hades escolhe uma jovem ingênua, virgem, para desposá-lo e ser a rainha do mundo das trevas, e não talvez uma outra deusa que pudesse ser mais iniciada do que Perséfone? E o que isso nos diz imageticamente sobre a aquisição da consciência, como eu estava falando agora? E no que esse mito pode clarear as perdas e os sentimentos sombrios que experimentamos na pandemia?
no confinamento, nas perdas por morte, nas perdas econômicas e até do tempo como nós entendíamos, né, da produtividade, da performance, muito ligada ao sistema capitalista. Tá? Então, essas perguntas vão perpassar ao longo dessa fala, vão aparecer mais no final, mas eu gostaria de lançar, né? Então, para início de conversa, quem é esta alma? Alma é uma palavra que suscita muitas associações bonitas, edificantes, né? Algumas pessoas associam, obviamente, ao religioso, e nós aqui não vamos falar de alma deste ponto de vista. A alma, do ponto de vista psicológico, ela é a psique, ela é sinônimo de psique e ânima, né? De interioridade, ela é esse sentimento de interioridade, profundidade e descida. Então, como está lá em cima, a alma é uma perspectiva sobre as coisas e os fenômenos. Então, por isso, por ela ser uma perspectiva nesta linha do James Hillman, ela precisa ser feita, ela precisa ser cultuada. Daí começa a história, voltando lá para Perséfone, que é isso, esse mergulho no profundo que Perséfone vai, é esse mergulho, essa interiorização das nossas questões, né? E que vão nos deixar mais vulneráveis, e que é o que nos deixa mais vulneráveis, sem nenhum sentido cristão de punição, nada disso, não é essa a ideia da psicologia. É aí que nós conseguimos entrar em contato com esse fazer alma, tá? O Jung dizia o seguinte, que psique é imagem. Então, nós só acessamos a psique através de imagens. O que são essas imagens? As imagens são as metáforas, os sonhos, as imagens espontâneas que surgem, né? Então, a gente está aqui conversando, de repente, se a gente presta atenção, tem um monte de imagens se processando, né? Enfim, associações. Então, a alma, ela precisa ser imaginada e não definida. A gente não trabalha com cura da alma, mas a gente trabalha com essa questão do fazer alma, como eu estava dizendo, tá? Então, como que esse fazer vai se processando? A gente vai ter experiências de profundidade, que vão ser através de sintomas, muitas vezes dores físicas e psíquicas, fracassos, perdas, e isso vai na contramão de tudo que nós temos como civilização, né? São as expectativas sociais de um mundo que é baseado tanto nos preceitos cristãos, no capitalismo e muito centrado no ego. Quando eu falo de preceitos cristãos, eu queria levantar a seguinte temática. A alma, quando houve o concílio de Nicéia, e que houve todo um questionamento, né, do cristianismo mais místico, para a passagem do cristianismo como nós conhecemos, o conceito de alma, ele se fundiu ao conceito de espírito, e por isso que a gente faz tanta confusão neste conceito, tá? E aí essa alma vai ser recuperada como este lugar, né, que é o da descida e não da subida, que é da elevação relacionada ao espiritual, a partir dos pensadores e dos românticos, né, dos poetas românticos. E logo depois não, tempos depois, ela volta a ser mal vista, porque a depressão, a tristeza, a melancolia passam a ser vistas ou como doenças ou como pecado, né? Por exemplo, a assídia tem a ver com a preguiça, e a preguiça é um dos pecados capitais. Então, o que o Hillman vai resgatar nesse conceito, e o Jung também, é o retorno dessa alma como psique, né? Como tendo um lugar que não é nem na elevação espiritual e nem na questão egóica, mas ela é uma alma que ela vai estar dentro do aspecto feminino, e aí quando eu falo feminino, é o aspecto yin, né? Em contraposição ao yang, né? Só para a gente ter uma ideia de tudo associações, não é só isso, obviamente. Ela é múltipla, então nós precisamos, como eu disse, de várias mitologias, de várias perspectivas imagéticas e metafóricas para nos aproximarmos dela. E ela habita os vales, essa é uma metáfora que o James Hillman usa bastante, a alma fica nos vales, o movimento dela é descendente, é isso, né, como estava ali. E o espírito é unitário, racional e relaciona-se à elevação. Então ele está nos picos, tá? E uma outra temática que também vai aparecer aqui, a alma, ela vai fazer vaso em todos os lugares. O que quer dizer isso? O Jung estudou alquimia e ao estudar alquimia, ele descobriu paralelos metafóricos e simbólicos do trabalho do alquimista
com o processo de individuação. E a partir disso, né, ele começou a trabalhar, isso também mais para frente eu vou falar, é só para introduzir essa ideia, com essa ideia do vaso alquímico, onde se processam, metaforicamente, as transformações. Então, quando a gente fala que a alma faz vasos em todos os lugares, quer dizer o quê? Que a alma está em tudo. Na verdade, nós não temos uma alma singularmente, nós estamos numa alma, né? E nós, como aquele ego ali que eu falei que é aquela ilha no meio do oceano, estamos ali a serviço de decodificar o que é a nossa alma, entre aspas, cultural, a nossa alma social, a nossa alma, enfim, no mundo. É a anima mundi, né? Esse conceito de anima mundi é um conceito que o James Hillman introduz. James Hillman era também um grande crítico da psicoterapia no sentido mais subjetivista, não da psicoterapia em si, né? Mas da gente poder pensar que a psique, que a alma não precisa estar só no consultório, dentro de um determinado ambiente. Ela está em tudo e a todo momento. A alma está aqui agora, enquanto nós estamos conversando, né? De certa forma, foi a alma que eu coloquei aqui para poder trazer esse trabalho para vocês. A alma está no seu dia a dia, num momento tanto de uma mudança de humor, de tristeza, que te dá uma outra ideia, enfim, né? E a pandemia está nos obrigando a repensar qual é este lugar da alma no mundo, neste mundo que nós ainda nem conseguimos saber ao certo o que será após pandemia. Estamos todos capturados, de certa forma, assim como foi Perséfone. Então, assim, voltando então um pouco de novo para esse mito, Perséfone, né? Como se o tema, aí eu pego esse recorte do chamado para fazer alma, né? Foi o que eu disse. O ego ele sofre muito, muito, né, com esses chamados, porque de fato ele causa dor e a tentativa, assim, tem sempre uma certa resistência egóica de entrar em contato com isso. Só que a questão é que as dores vão existir apesar do ego querer ou não. Este é um outro ponto, né? Quer dizer, não adianta fazer pensamento positivo, não adianta dar 10 pulinhos, não adianta. Tem determinadas situações que são inundadas por esse oceano e o ego precisa se haver com isso. Estamos inundados, né? De certa forma, por essa escuridão do não saber. Então, como eu já disse, o ego ele precisa passar por esses períodos, né? E nas palavras do Hillman, ele fala o seguinte: a própria consciência machuca e a gente não deve livrar-se da dor, porque afinal foi a própria psique que a enviou. Aí começa uma situação que eu acho bem importante de entender. É da natureza da alma, isso é o nosso próximo slide aqui, mas eu vou antecipar. É da natureza da alma, né? Por estarmos vivos, por sermos, né, e por sermos humanos, criar morbidade, dor, assim como cura, né, e assim como sanidade. Então, é da natureza. Quando a gente fala da natureza, não existe julgamento de valor. Não está certo ou errado, não é bom ou ruim, né? Isso é uma coisa que tem muito entre nós, de que se a pessoa está enlutada ou sofrendo, a gente quer rapidamente tirá-la dessa situação, né? Como a gente está louco para que isso tudo acabe, como a gente sempre ouve, tudo acabe e a vida volte ao normal, né? Se é que existe isso. Então, esse rapto, ele vai nos mostrar que nós estamos vulneráveis, né? E que não vai ter jeito. Nós já estamos todos vulneráveis diante dessa situação e, por um lado, ainda bem. Gostaria que a gente terminasse hoje conversando sobre isso, que fique uma outra visão, não só da pandemia, mas da relação com que essas coisas que nós chamamos de negativas socialmente. Bom, e aí o Hillman, então, ele trabalha com uma ideia, que é o que eu estava falando para vocês, do patologizar. Esse é um conceito que ele começa a desenvolver porque a tentativa dele é devolver a psicologia ao seu lugar. Então, psique significa alma, né? E logos significa discurso. Então, a psicologia é o discurso da alma. Então, o que ele começa a dizer? Que existem três críticas que ele faz num livro dele chamado Revendo a Psicologia em relação à questão para chegar no patologizar. A primeira delas é o nominalismo, quer dizer, ele fala que a psicologia não está restrita, né, nem a psique, nem a psicopatologia,
só ao modelo médico, as nomenclaturas psiquiátricas, embora, deixando bem claro que ele diga que elas também sejam necessárias como processo de se compreender, mas isso não é a psicologia, isto é a psiquiatria. O Hillman trabalha muito com a ideia de discriminando campos, né? Ele quer muito delimitar um campo e dar uma dignidade para a psicologia. A segunda é a corrente que ele vai falar, eu estou falando bem resumidamente, se vocês tiverem interesse, depois eu passo até onde está isso, tá? Mas a segunda, basicamente, ele vai fazer uma crítica, então, que em reação a isso, aconteceu a corrente da antipsiquiatria, onde se negou tudo. Então, se aqui no modelo médico tudo era patologizado, a antipsiquiatria nega isso e entra por outros caminhos, sem desprezar, de novo, nenhum tipo de contribuição, né, que esses campos tenham trazido. Mas, de novo, ele fala, também não é isso, né? Quer dizer, existe uma dor, existe a loucura, principalmente esquizofrenia, e, né, questões mais graves da psique são dolorosas, sim. Existe uma patologia, não é à toa que se chama patologizar, só que a visão também não é por aí. E o terceiro ponto vai ser a crítica à transcendência, que ele vai dizer o quê? Não é do campo da psicologia as disciplinas espirituais, né? Quer dizer, as experiências de pico que foram desenvolvidas pelo Groff e por outros, né? Ele fala, ok, tá ótimo, vocês façam o caminho de cada um. A psicologia não está neste foco, a psicologia arquetípica que ele está falando, tá? Então não é aí que e é aí que ele vai falar dos picos e vales que eu comentei com vocês, né? Tá? E aí ele chega no que nós estamos falando sobre a alma e o patologizar como habilidade autônoma da psique em criar doença, morbidade, desordem, anormalidade e sofrimento em qualquer aspecto de seu comportamento e para experienciar e imaginar a vida através desta perspectiva deformada e afligida. Tá? Bom, Freud, ele teve como modelo de estudo a histeria, né? Freud era neurologista e ele na época fez os seus estudos a partir, né, da histeria. O Jung, psiquiatra, focou bastante nas experiências dos esquizofrênicos e o Hillman vai então focar na depressão, que a depressão é o paradigma da psicopatologia para ele, para o que ele está propondo, né? A depressão leva o sujeito necessariamente para baixo, para um aprofundamento em si mesmo. E é esse tipo de experiência e esse tipo de proposta que o Hillman vai trazer para a psicologia que ele quer, né, enfim, trabalhar. Eu só queria voltar aqui, esqueci de ler uma coisa para vocês. Essa frase é bem importante. Sintomas, que é do Hillman, sintomas e não terapeutas direcionaram esse século para a alma. Devemos aos nossos sintomas uma imensa dívida. A alma pode existir sem seus terapeutas, mas não sem suas aflições. Tá? O que podemos pensar sobre tudo que nós estamos passando? Nós temos sintomas culturais pipocando, né? A pandemia, de certa forma, é um gigantesco sintoma de algo que precisava de uma outra regulação como cultura, né? Como sociedade, como mundo, porque não aconteceu aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos aconteceu, está acontecendo simultaneamente no mundo inteiro, né? Então, nós estamos nesse patologizar como humanidade. E se a gente precisa entender que o que nós vivíamos antes estava nos adoecendo. Quando a gente escuta alguém dizendo que está tudo bem e que está tudo ótimo, não, eu estou bem, está tudo certo, a vida continua, ou tem essa negação é muito comum, né, pela dor que está sendo atravessada. Só que a grande questão é a gente não fugir dessa dor, é a gente não fugir desse momento. É a gente poder se deixar levar mesmo para o Hades e ter um momento de entrada. A gente está dentro de casa, né? Estamos dentro de nós mesmos, né? Enfim, mas dentro das nossas temáticas de cuidar da casa, da família, da escola, dos filhos, isso parecem tarefas, mas não são. São toda uma necessidade de se voltar para dentro. Nós temos uma sociedade muito extrovertida, muito para fora, em tudo. Então, essa é uma grande oportunidade da gente entender esse lugar que
pode ser um estranhamento, mas que é extremamente necessário, né? Então, já entrando. Sempre vai ter, né, e sempre houve essa questão da psique e da sociedade, né? Tem oposições, tem tensões. Muitas vezes esses chamados da alma, essas necessidades, elas vão muito na contramão de uma adaptação de como nós conhecemos, ou de como nós gostaríamos. Essas oposições, elas são muito criativas também. E aqui eu nem coloquei aqui, mas o Jung tem um termo que chama tertium non dato, o terceiro não dado, que é quando você tem uma polaridade aqui te puxando de um lado, outra do outro, e a questão é, aguenta, né? Aguenta no sentido de não resolver, de não achar que você tem que agir, aquela coisa, o que eu tenho que fazer para melhorar? Nada, você tem que esperar. Então, nós estamos exatamente nisso, esperando o terceiro não dado, né? E esse é um lugar dificílimo, dificílimo, porque nós somos pragmáticos, a gente está querendo sempre uma saída, sempre uma medicação, ou um tratamento, ou alguma coisa que acalme, né, as nossas angústias, né? Então, nossa grande questão agora é como fazer alma nessa sociedade acelerada, solar, consumista e negacionista do adoecer e o entristecer e aprofundar, né? Bom, e aí, vou trazer mais um mito para vocês, para a nossa imaginação de hoje, que é o mito de Eros e Psique, né? Esse é um outro mito que o Hillman também trabalha bastante na psicologia dele. Psique era uma jovem muito bonita e que começou a causar a inveja em Afrodite, por ser muito bonita. E aí, em determinado momento, Afrodite vai dizer ao pai dela que ela precisa ser jogada de um penhasco porque ela estava amaldiçoada. E o pai vai jogá-la. E quando ele joga, Eros vê e vem e a captura e leva ela embora. E eles se apaixonam, só que Psique não pode vê-lo porque ela é uma mortal e ele é um imortal. E ela não sabe por quê. Ele diz que não pode, que ela pode até ficar com ele, mas que ela não pode vê-lo. Suas irmãs, muito invejosas, começam a dizer para Psique: olha, eu acho que ele é um monstro. Olha, eu acho que ele vai te matar. Coisas do gênero. Acho que você devia ver a cara dele. Você já viu como ele é? E aí ela resolve ir lá com uma vela e ilumina a cara, né, do Eros e vê aquele jovem maravilhoso, lindo. Só que ele acorda, porque queima aqui no ombro dele, ele acorda e quando ele a vê, ele some, né? E aí Afrodite coloca várias tarefas dificílimas para ela poder merecer novamente Eros. Só que Afrodite, no fundo, achava que ela não ia conseguir, né? Então, por que este mito dentro desta psicologia e dentro desta ideia de alma, né? Porque a psique, obviamente, é uma representação da alma no mito. Eros, ele é o amor, é a ligação. Então, o que nós estamos tratando aqui, como Hillman diz, é o seguinte, que o prazer e a dor, eles são muito complicados, eles estão interligados, e embora a psicologia tenha tentado separá-los num par de opostos. Então, nós tememos qualquer coisa dolorosa, perdendo a beleza e o prazer que há na dor. E esse é o mito que tem esse processo da dor antes de Psique poder juntar-se a Eros. O que significa erotizar a alma, né? Animar a alma, essa união, né? Significa estarmos em contato, criarmos uma relação de amor, de relacionamento com a alma, como eu disse lá atrás, não de compreensão, nem de interpretação, nem de análise, mas deixar que ela esteja próxima, que ela seja companheira, mesmo nos momentos que nós tememos muito. E aí, vamos lá. O Hillman vai falar, ele também é um crítico sobre a questão do cristianismo, e ele vai fazer uma relação disso com a postura que nós temos com a depressão e todas as questões de perdas. Então ele diz: a contraparte de toda a fantasia de crucificação é a fantasia de ressurreição. Nossa postura em relação à depressão é a priori uma defesa maníaca contra ela. Até nossa noção de consciência serve como antidepressivo. Ser consciente é estar desperto, vivo, atento, em estado de funcionamento cortical ativado. Levados a extremos, consciência e depressão tornaram-se excludentes
e a depressão psicológica substituiu o inferno teológico. Muitas coisas aqui. Em primeiro lugar, o Hades não é o inferno teológico, porque o Hades faz parte dos mistérios do Eleusis, que era da Grécia Antiga, a religião da Grécia Antiga, e é pré-cristão, né? Mas da forma que fez essa leitura, a partir, né, de uma questão mais maniqueísma, de bem, mal, certo, errado, pecado, salvação, crucificação, ressurreição, todas essas polarizações que foram sendo feitas, foi se criando, né, no inconsciente coletivo essa postura de que qualquer dor ela precisa ser evitada, ou ela é um mal, alguma coisa que nós fizemos de errado. Que mal que eu fiz? Por que eu estou passando por isso, né? Por que eu estou merecendo isso? As pessoas se perguntam quando estão sofrendo. Então, quando ele fala que a noção de consciência também serve como antidepressivo, essa é uma temática muito cara para a nossa sociedade, porque na realidade, a consciência como nós conhecemos hoje, né? Quer dizer, se nós conseguirmos fazer um elo, como eu estava falando, como Eros e Psique, né? Mais um erótico, erotizar, não no sentido sexual, mas de relacionamento com a alma, né? Isso não tiver uma distância tão grande, possivelmente nós poderíamos criar um outro tipo de consciência, uma consciência que não precisa evitar, uma consciência que pode se render à alma, né? E é isso que o Hillman também fala. Tem uma passagem do Hillman que ele diz que o ego precisa se humilhar diante da alma porque ele é muito menor, né? Ele precisa se entregar a essa alma para que ele possa, inclusive, sair mais resiliente e fortalecido como consciência, né? E, obviamente, voltamos a nossa questão atual. Acho que é muito óbvio a gente pensar fazendo uma associação direta a isso. Então, o que nós estamos vivendo não é castigo divino, o que nós estamos vivendo não é uma lição de moral, o que nós estamos vivendo é uma necessidade de uma nova consciência, é o nascimento de uma nova era, que é óbvio que não vai acontecer quando acabar a pandemia, isso vai demorar muito, mas é gradual, né? Gradualmente nós estamos sendo levados para um novo mundo, né? Enfim, algumas pessoas têm alguma noção, outras têm nenhuma e outras têm bastante noção. Bom, e aí, falando sobre as oposições, né, entre mundo de cima, mundo de baixo, consciente e inconsciente, existe um autor chamado Dajnik, que trabalha com o significado da depressão, né, ele é junguiano, e ele fala algo que eu acho muito interessante se a gente também puder pensar sobre esse momento. Quando o mundo consciente torna-se frio, vazio e cinza, o inconsciente emerge. Com frequência, a consciência pode sofrer, passar fome e congelar, enquanto o inconsciente cresce de forma próspera e vicejante. Então, o que ele quer dizer aqui, né? Se a gente pensar que é esse frio, esse vazio, essa sensação, né, de medo, inclusive, eu acho que o que nos traz hoje muito é o medo da morte, o medo de perder alguém, o medo de contrair a doença, o medo de perder dinheiro, vários medos, nós estamos tomados por isso, né, essa angústia. Enquanto isso, o que está acontecendo lá embaixo, nas nossas profundezas? Enquanto isso, tem uma série de potenciais em movimento. E quando eu falo potenciais e transformação, nem sempre, eu diria que muitas vezes a transformação não é algo gostoso, só bonito, iluminado. Ela também é muito conflituosa, né? Tem muito trabalho para ser feito. E a hora que tudo isso chegar, como está chegando com muita força, nós vamos ter que cada um encontrar a nossa própria síntese pessoal do nosso grupo e do nosso país e do mundo, enfim, cada um aí vai ter um trabalho consigo próprio e com seus arredores, quer dizer, também não dá mais, isso é outra questão, para pensarmos só em nós, quer dizer, a coisa da alma no mundo nunca esteve tão presente como agora, né? Não dá para a gente não pensar como um todo, pensar como a gente pensava em fragmentos, né? Cada um na sua vida, cada um nas suas questões financeiras, cada um com seus problemas, enfim, com seus ganhos e com suas perdas, né? E aí, voltando para o tema da alquimia, que eu já tinha comentado com vocês, na alquimia, existem 3 estágios básicos e que tem várias operações alquímicas no meio. Os 3 estágios básicos da alquimia são nigredo, albedo e rubedo.
A Nigredo, ela está dentro de uma ideia da escuridão, da matéria-prima, da prima mater, né, da alquimia, da onde virão os potenciais, mas também de momentos muito sombrios, obscuros, tristes, ou que simplesmente nós não sabemos o que fazer com ele. À medida em que, no processo alquímico, à medida em que a matéria vai clareando através das operações, a gente vai entrando na albedo. E, finalmente, a matéria vai se transformando e vira rubedo, que é o momento de materialização, de concretização ou de emergência de novos valores e situações. Onde nós estamos agora? Na Nigredo. Estamos nem perto ainda da albedo, né? Estamos ainda nessa coisa de tentarmos, mesmo que já tenha entrado, que aí o Hillman fala isso, né? Do preto para o azul, já tem alguma reflexão, né? Nessa passagem, mas a gente ainda está nessa massa com muito material para ser transformado, mas sem sabermos ainda para onde isso tudo nos levará. E esse lugar de não saber, ele é muito, muito complicado e muito difícil. Imagina só se nós iríamos sonhar que em 2020, com tecnologia, com ciência desenvolvida, tudo desenvolvido, nós estaríamos diante de um vírus que nós não temos ideia, né? Se ele vai ter se vai ter variações, como é a vacina, qual é a medicação. Então, estamos tateando no escuro. Está melhorando, né? Aos pouquinhos, mas, de novo, precisa ir com calma. É lento, o processo ele é lento. Tá? E aí eu vou falar para vocês. Então, nessa passagem, tem algo muito importante para a gente não perder nessa transição que nós vamos estar fazendo. O Hillman diz que a depressão é o preço da prata. É o preço da prata. O que significa isso? Pensa num anelzinho de prata, o que acontece? Ele escurece, uma coisa bem, bem imagética mesmo e simples. O que a gente pega? Uma flanelinha para clarear. Assim é o processo alquímico. A gente vai tendo que passar, né? Tendo que lapidar, limpar, enfim, né? Clarear essa matéria aos poucos, tá? Então, o que ele vai dizer? Que desde a problemática do Aristóteles, a melancolia, como eu já tinha dito para vocês, ela era a doença dos pensadores. Então, o que ele fala? Que quanto mais reflexão branca, maior a carga de chumbo. Lembra que eu falei que aqui em cima e aqui embaixo, os sistemas, né? Então, aqui, quanto mais claridade, mais chumbo vai ter aqui. Quando a gente pensa em produzir a prata, esse clareamento, o que vai acontecer? Aqui embaixo o chumbo vai aumentar, né? Mas a gente não deveria acabar com esse chumbo. Aliás, a gente nem pode acabar com esse chumbo, porque ia fechar essa mina, né? Que é essa matéria-prima. O chumbo ele é sempre matéria-prima de transformação. Então, a escuridão, né? O que nós não entendemos é sempre matéria-prima de transformação. Porque senão, o que a gente já sabe não precisa, né? Já está integrado, não precisa ser transformado. E o interessante é que ele fala o quê? Que a depressão é a mina. Então, se a gente pensar que esses esforços, né? Psicofarmacológicos, os excessos de medicação, tudo isso tem uma tentativa de abafar essa depressão que é essa mina. Lógico que não estou dizendo nada nem de longe que eu seja contra isso, não é isso, mas existem excessos, né? Existe uma intolerância, né? Uma incapacidade de suportar, ficar um pouco na angústia, tá? Então vejam que se eu botei uma citação sobre depressão, mas pensando também na questão da perda. Vejam como é importante nós entendermos que chumbo é esse que está aí, né? Ou deixar que esse chumbo venha à tona, trazendo essas novas ideias, essa lua prateada, né? Essa outra claridade, ainda que noturna, né? Que aparece. Bom, enfim, e aí eu peguei duas citações do Bauman para falar exatamente que está, acho que na Modernidade Líquida, se eu não me engano, no livro dele é Modernidade Líquida, e que ele fala uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente já falou aqui, que a defesa contra o sofrimento gera os seus próprios sofrimentos. Quer dizer, adia sofrimento, ele vai continuar lá. Tenta fazer um atalho por aqui, outro lá, ele vai continuar lá e pode até piorar, né? E essa outra que é muito sobre a questão, acho que da economia que ele está falando aqui, e aqui eu queria abrir um parênteses e dizer que a economia que eu vou falar agora não é só a economia financeira, mas é a economia psíquica, né? Que é o seguinte, não há nenhum ganho sem perda. E a esperança de uma purificação admirável dos ganhos a partir das perdas é tão fútil quanto o sonho
proverbial de um almoço de graça. Fantasia sobre um balanço financeiro que tem apenas na coluna dos créditos, né? Então, a gente vive dentro de uma ideia de que ganhar é o caminho, de que vencer é o caminho, de que qualquer perda, qualquer coisa nesse sentido, é uma ameaça, é errado, está colado na nossa identidade, né? Então, por que eu falei de economia, perdas e arte? Porque três coisas. Primeiro, economia mesmo, que é isso, né? Acho que quando as coisas pesam na economia, simbolicamente também, nós nos desestruturamos pelo tipo de sistema que nós vivemos, né? A segunda questão é a economia psíquica. Quer dizer, aquilo que a gente falou, você começa a querer adiar, esticar uma situação que está te incomodando, querer negar, você vai criando mais uma bola de neve, você vai criando muito mais angústia, né? Muito mais sofrimento em cima do sofrimento. Então, existe todo um trabalho da gente refletir como é que nós podemos ser econômicos psiquicamente, como é que nós podemos, ao invés de brigar, né, contra determinadas situações que nós não temos controle, simplesmente olhar para elas e aguardar, ver o que essa situação está tentando nos dizer, né? E a arte, ela tem como processo, aí é um paralelo mesmo, a arte tem como processo a questão da economia, né, do less is more. Quer dizer, a poesia, as imagens, a própria pintura, a escultura, ela consegue sintetizar, muitas vezes, em pouquíssimas palavras, imagens, coisas que nós levaríamos, sei lá, páginas escrevendo e falando, né? E acho que aí que eu entendo que é muito interessante a proposta do James Hillman pela questão da metáfora. Que quando você traz uma metáfora, ela fecha várias situações, né? Quer dizer, às vezes num processo analítico, a pessoa está com uma questão, você vai lá e fala, numa metáfora, aquilo pá, né? Aquilo simplesmente faz sentido, acabou, né? Claro que nem sempre é possível fazer isso, mas é uma proposta. E a mesma coisa que nós estamos vivendo, né? Quais são as metáforas que estão nos permeando neste momento, como pandemia? Olhar também a pandemia como uma imagem. Olhar a pandemia, a Verena Kashi, que é uma junguiana, ela deu uma entrevista sobre pandemia, que eu achei bem interessante, que ela fala exatamente, nós temos que imaginar agora algumas situações. Nós estamos em outro campo, porque o concreto não é mais, nesse momento, não está acessível a nós. Então, nós temos que imaginar condições, né? E aí eu trago para vocês a questão da economia em palavras aí do Ferreira Goulart, da Bomba Suja, é um trechinho só. Quem fala em flor não diz tudo. Quem fala em dor diz demais. O poeta se torna mudo sem palavras reais. Tá? Bom, e aí, por que que esta minha fala hoje chama-se Perder para Ganhar Alma uma Arte? Quando eu fui escrever esse capítulo, eu tinha ido assistir uma leitura de poesias e uma das pessoas que estava lá era o Gustavo Barcelos, que é um dos tradutores do Hillman, querido amigo, e ele leu essa poesia. E na hora eu pensei, eu quero escrever sobre isso. É isso que eu quero escrever. Fez todo sentido. Essa poesia chama Arte de Perder, ou One Art, que é da poeta Elizabeth Bishop, americana. No filme, tem um filme que é do Bruno Barreto, chamado Flores Raras, que conta um trecho da vida dela, quando ela morou aqui no Brasil, né? E começa esse livro, tem uma imagem inicial que eu gosto muito, que é ela com o editor dela, chamado Robert Lowell, e ele está lendo o início dessa poesia. E ele fala para ela, não está pronta essa poesia, é muito pouco isso aqui. E aí ela vem nesse período, mora no Brasil, se apaixona por uma brasileira, pela Lota Macedo Soares, uma mulher muito bem sucedida, que tinha a ideia lá daquele parque público do Flamengo, né? Enfim, uma pessoa muito de uma sociedade muito bem colocada. E Elizabeth Bishop, uma artista muito fragilizada por uma quantidade de perdas que já tinha passado na infância, perdeu o pai com 8 meses, perdeu a mãe, acho que quando tinha 8, a mãe foi internada em um hospital psiquiátrico com 8 anos, quando ela tinha 8 anos, e ela foi criada por várias pessoas da família, e ela vem e acaba se apaixonando pela Lota. Elas passam 15 anos juntas, né? A Lota como
uma figura de estrutura para Elizabeth Bishop. Elizabeth Bishop tinha problema com álcool, né? Então elas tinham, mas essa genialidade do poeta, né? Uma poeta genial, escritora genial, na verdade. E aí a Lota, elas brigam, a Lota adoece, ela vai embora para os Estados Unidos, a Elizabeth, para dar um curso, e a Lota, quando vai visitá-la, já está muito doente, ela se suicida, a Lota. E a Elizabeth Bishop, depois dessa experiência, termina A Arte de Perder, o One Art. E aí sim está completa a obra dela, a partir da última grande perda da vida dela. A arte de perder não é nenhum mistério. Tantas coisas contém em si o acidente de perdê-las que perder não é nada sério. Perca um pouquinho a cada dia, aceite austero a chave perdida, a hora gasta bestamente. A arte de perder não é nenhum mistério. Depois perca mais rápido, com mais critério. Lugares, nomes, a escala subsequente da viagem não feita. Nada disso é sério. Perdi o relógio de mamãe. Ah, e nem quero lembrar a perda de 3 casas excelentes. A arte de perder não é nenhum mistério. Perdi 2 casas lindas, 2 cidades lindas e um império, que era meu, 2 rios e mais um continente. Tenho saudade deles, mas não é nada sério. Mesmo perder você, a voz, o riso etéreo que eu amo, não muda nada, pois é evidente que a arte de perder não chega a ser mistério. Por muito que pareça, escreve muito sério. Bom, essa poesia tem várias leituras, várias camadas, obviamente, né? Como tudo na literatura. E eu diria para vocês que a minha leitura sobre essa poesia é que ela vai aprofundando as perdas. Ela começa das questões mais prosaicas, das questões mais superficiais, e ela vai entrando nas perdas mais profundas, e sempre afirmando que a arte de perder não é nenhum mistério. Existe nessa fala um paradoxo, né? E existe também uma mensagem subliminar, que é lógico, cada vez que ela repete, é como se ela estivesse se autoconvencendo que não é nada sério, né? Como se ela estivesse precisando falar para ela mesma que não é nada sério. Escreve, não é, de jeito nenhum. E é, né? Obviamente ela passa. Só que justamente o que a fez perder, né, foi o que a fez também uma artista. Então nós temos essa temática na arte, né, sobre as perdas. Se a gente pegar 2 da literatura, que é a Sylvia Plath e a Virginia Woolf, são mulheres que passaram por muitas angústias, né, psicológicas, né, se suicidaram e deixaram uma obra lindíssima. Então, o artista ele está sempre nesse limiar do qual o problema, né? Voltando para Perséfone e Hades, que vai lá no fundo e muitas vezes não volta, né? E muitas vezes demora para voltar e traz um tom de algo muito profundo, mas existe sempre esse risco, né, por esse tipo de situação. E Elizabeth Bishop foi uma dessas. Tá? Bom, vou falar agora sobre a questão da alma e da morte. De novo, voltando para a literatura, do Borges, frase do Borges: todos os caminhos levam à morte, perca-se. Essa frase acho que diz muito do que nós estamos conversando aqui hoje, porque existe uma consciência, né? E quando existe essa consciência, assim, genuína sobre a morte, e que eu acho que ela vai sendo adquirida ao longo da vida, para algumas pessoas nunca, mas para muitas sim, né? Você sente que você precisa se perder um pouco mesmo, né? E esse perder tem a ver com a condição de fazer alma, tem a ver com o nosso caminho errante, tem a ver que a nossa vida não é linear e nem sempre ela vai por onde nós gostaríamos, tem a ver com as encruzilhadas, né? Então, o que o Jung vai dizer sobre a questão da morte? No livro, agora eu esqueci, A Natureza da Psique, volume 2, se eu não me engano, ele recomendo para quem tiver interesse, na parte das etapas da vida humana, ele vai falar que existe uma curva que começa no nosso nascimento, sobe e depois ela desce, né? O que acontece na primeira etapa da vida, segundo Jung? A gente vai ter uma construção de ego, de identidade, de tarefas egóicas, ganhar dinheiro, família, viagens, autoafirmação profissional, etc. Quando a pessoa chega na meia-idade,
que pode acontecer e que normalmente acontece? As coisas que foram deixadas de lado, mais profundas, elas vão começar a cutucar. Por isso que as pessoas começam a querer, às vezes, redirecionar a carreira, terminar relacionamentos, ou temer a morte, várias coisas. E ele diz que essa descida, ela é inevitável. Ela é, de novo, a questão da natureza. A natureza da psique vai fazer essa descida. Para quem cooperar, melhor. Para quem conseguir entender, melhor. Para quem não conseguir, vai descer ladeira abaixo, né? Que é um processo bastante doloroso. E, obviamente, a gente está falando isso, teoricamente, de uma vida completa, começo, meio e fim, de primeira fase e segunda fase. Algumas pessoas vivem até a primeira etapa da vida. Ele está dando um modelo aqui para nós pensarmos sobre esse contato com a alma, né? Que vai vindo muito na segunda metade da vida. Então, a compreensão sobre a morte, né? Lembrem-se que o Hades é o lugar da morte, né? E esse é o locus da alma também, o lugar da alma. E o Hillman, no livro Suicídio e Alma, diz o seguinte: a alma sofre muitas experiências de morte. E aí, na continuidade que eu não escrevi aqui, o que ele diz? Que a alma muitas vezes sofre experiência de morte, mas a vida física continua, porque são várias mortes psíquicas, são mortes simbólicas, né? Então, a conclusão dele qual é? Para a psique, nem é a imortalidade um fato, nem é a morte um fim. Não podemos provar ou refutar a sobrevivência. A psique deixa a questão em aberto. Esse é o grande mistério, né? Que nós nos deparamos. E talvez essa seja a angústia maior que nós estamos vivendo nesse momento. A gente pode falar de dinheiro, disso, daquilo, mas no fundo a morte está aí o tempo todo, né? Cheirando o nosso cangote, sendo agradável ou não. Tá? Eu queria trazer mais uma poesia aqui, que eu acho que faz uma excelente amarração sobre o conceito de alma, nem sei se é um conceito, mas a perspectiva da alma. Essa poesia é de uma querida amiga, que vocês ainda vão ouvir falar, que é uma grande poeta, tem 23 anos e é uma menina impressionante, Caroline, e eu pedi permissão para compartilhar com vocês. Chama-se Anotações para Autorretrato. 57 quilos, 206 ossos, braços, dedos, seios, dentes. Um tanto de grito e garra, guelra e asa, e pelos, e cauda, e trompa. Me dói tanto esse corpo de dentro. Eu checo esse rosto no espelho todos os dias. Mas essa garra que aperta a garganta, se essa garra que aperta a garganta desaparecer, se esse peso que sinto na voz parar de doer, será que vai sobrar alguma coisa? Caroline Policarpo Veloso. E é uma questão. Quer dizer, que seria, né? Quer dizer, lógico que as alegrias, as conquistas, o sucesso, tudo isso é muito gostoso. Mas o que seria de nós se nós fôssemos só esse ser humano flat, né? Essa coisa assim muito constante, sem nenhum tipo de movimento. O que sobra a não ser, né? Ela fala aqui das aflições, desse contato com esse, né? Esse corpo de dentro que me dói tanto. Né? Isso é uma visão de alma muito poética mesmo. E né? A gente está ali, ele está o tempo todo, esse corpo de dentro, a gente pode até tentar ignorar, mas ele dói. E ele dói bastante. E é importante que ele doa para ele se fazer presente para a gente não ficar anestesiado da nossa condição humana, da nossa possibilidade de ampliação. Né? Bom, estamos quase chegando ao fim. Levanto algumas questões aqui que a gente pode conversar agora, né, depois da minha fala, que é perder para ganhar alma na pandemia, uma arte à parte, né? E aí, retomando, então, o hábito de Perséfone, né, como uma possibilidade, será que isso é uma forma, a gente poderia pensar em outros mitos, só queria dizer isso, né? Poderia pensar no mito de Pan, que tem a ver com a pandemia, no mito da Pandora, que tem a ver com a caixa de Pandora, de todos os males e esperanças. A gente poderia pensar em inúmeros outros mitos, né? Por isso que tem essa questão do politeísmo, o mesmo fenômeno, isso também é da filosofia, ele tem N leituras, N associações, né? Eu escolhi o mito do rapto da Perséfone, e vocês agora vão entender mais até porque, e depois eu fui me dando conta ao longo desse trabalho, né? Então, a gente está realmente, como eu já falei, num ritual iniciático da nossa consciência coletiva, a gente está no escuro, né?
como a Perséfone antes. A gente está em que estágio? Daquela Nigredo, e naquele momento, tem um momento do mito que a Perséfone está muito deprimida, porque ela está longe da mãe, ela está nesse mundo escuro, né? Então, nós ainda estamos nesse lugar aí da escuridão, tentando entender, né, o que vai acontecer. E nós estamos também como Deméter, tentando achar cadê o rumo, né, desse meu outro lado? Cadê a minha filha, né, minha filha simbólica? Então, não sou eu que estou dizendo, muita coisa que já foi dita, tem muitas lives, muitas coisas sendo faladas sobre a pandemia. Então, a vida como nós conhecemos já está perdida mesmo, e essa condição de perder, né, que é o nosso tema da noite, ela é fundamental. Ainda bem que nós estamos perdendo um modo de vida para outro, né? E com isso eu não estou querendo nem ser poliana e nem ser super otimista, mas acho que é uma transição necessária, né? Então, nossa consciência não sabe ainda lidar com esse novo ciclo. Então, se a gente vai seguindo a imagem do mito, né, quando a Deméter finalmente consegue negociar com Zeus o retorno da Perséfone, e descobrir que ela ingeriu essa romã, nós estamos assim também. A gente vai ter uma negociação de retorno, né? Todo mundo fala, vai voltar aos poucos, nunca mais vai ser igual, quem que vai ao cinema, coisas mais banais, é coisa mais profunda. A gente já está lá embaixo e a gente já está nesse processo de entender essa negociação de retorno, e já comemos a semente de romã, porque quer a gente queira ou não, a gente vai ter que voltar. Só que a gente vai entendendo melhor, né? Quer dizer, à medida que a Perséfone vai fazendo esse trânsito cima-baixo, que ela vai aprendendo sobre o aprofundamento, isso se torna mais natural, né? Então, nós temos agora a oportunidade, não é que todos farão isso, né? Mas a oportunidade de entender melhor sobre o sofrimento, sobre a escuridão, sobre o não controle sobre as coisas, né? E a relação com a morte. Essa é uma das grandes questões, assim como Perséfone, né? Nós estamos sendo iniciados nesses mistérios aí. E que, obviamente, como eu falo nós, não é agora imediato, nós e muitas outras gerações pela frente, né? Uma outra questão que me veio é a questão ecológica, né? A própria Deméter, eu acho que se a gente pensar, nós também estamos em contato agora com uma ameaça que nos faz repensar o que sabia, né? Já tem a ecologia há muito tempo falando que o meio ambiente está em desequilíbrio, que está abusiva a relação com a natureza, mas agora, mais do que nunca, nós estamos percebendo isso, né? Com o retorno de várias imagens que circularam por aí, de animais, né, que voltaram, das águas que ficaram mais límpidas, enfim. Então, como é que nós podemos nos ver também como uma pandemia para a natureza, também essa inversão desse nosso lugar, né? Nós também temos um papel para reverter este lugar, por enquanto, né? O Leonardo Boff, ontem eu li um artigo dele falando sobre isso, né? Que uma das questões da pandemia é acordar para os ciclos da natureza e para a Terra, para a gente se voltar para a Terra, essa desconexão que nós temos. Como eu já tinha dito para vocês, né, também como a psique, nós temos muitas tarefas aí e provas para a gente, né, merecer esse eros na alma. Estamos passando por isso, por muitos dilemas, né? O quanto que a gente deve apoiar um lado, outro, os dilemas de algumas pessoas acharem que a economia em primeiro lugar, outros acharem que a vida humana, enfim, a gente está num ping-pong, né? Observando só as autoridades fazendo esse ping-pong na nossa frente. Se nós formos pelo mito, eu diria, e nem vou entrar em questões políticas, porque não é por aí agora, mas eu diria que está dada o recado. Os mitos, eles têm essa voz muito maior do que eles são atemporais, eles são arquetípicos, né? Então, se a gente, digamos assim, se nós chutarmos a canela da natureza, ou se nós tentarmos não negociar com essa Deméter, nós vamos ter sérios problemas no futuro, até muito maiores do que econômicos, né? Quer dizer, querendo ou não, os problemas econômicos eles vão existir, mas teremos outros maiores, né? E um outro ponto que o Jung traz uma ideia que eu gosto muito é que a nossa criação da consciência ela é contra a natura. Por quê?
O inconsciente, ele é a natureza, né? De onde nós viemos e para onde nós voltaremos. Então, todo o processo de vida, ele é contra a natureza. Quer dizer, contra a natureza em que sentido? Ele é um esforço, ele é um trabalho, ele é um comprometimento que nós temos que ter, né? Por isso também que toda essa sensação de pesar, né, de dor, de cansaço também extremo que nós estamos sentindo, existe um enorme trabalho de consciência aqui sendo chamado a ser feito, né? A ideia da Anima Mundi, que eu já falei para vocês, na ecologia, na economia, na política, relações amorosas, escolas e o luto, propriamente, né? E pandemia como vaso alquímico. Alquimia, como todos os processos da alma, são lentos. As pessoas podem até querer fazer, por exemplo, psicoterapia muitas vezes, ou análise muitas vezes criticada por ser lenta, mas para se fazer transformações profundas, precisa ser lento mesmo. Não é fácil trazer à tona o inconsciente. O inconsciente sempre vai ser inconsciente para a gente em alguma parte, né, da natureza dele. Então, não é fácil trabalhar com questões que nos levam lá para aquele chumbo que eu já tinha falado para vocês. Então, é preciso ter paciência no que nós estamos passando, é preciso ter foco nesse momento de aguentar. E o foco aqui não é um foco apolíneo, Apolo, de chegar em algum lugar. O foco é um foco de compreensão, né? A pandemia está trazendo uma possibilidade de interioridade do que está acontecendo, a gente interiorizar esses eventos e não só ler estatísticas, entender quem morreu, quem não morreu, o que está acontecendo, a situação política também. Mas é também a gente olhar para dentro e se perguntar o que significa tudo isso, né? Não só, como eu falei, na nossa vida individual, mas como coletividade. É o que o Hillman fala que se chama enxergar através e não agir, né? Reimaginar o mundo, um outro mundo, e não desejar um retorno ao que foi perdido, porque já foi, né? Então não adianta. Se reimaginar, ele é muito importante. E como eu tinha colocado, enfim, que era o outro mito que poderia se pensar, né, dentre muitos outros, era o da Pandora, tá? E aí eu gostaria de finalizar com essa frase do Hillman. A alma faz o ego sentir-se desconfortável, inseguro e perdido. E este perder-se é um sinal de alma. Você não poderia ter ou ser uma alma se não pudesse sentir que a perdeu. Uma pessoa de ego forte, como se diz, não sente que perdeu coisa alguma. Temos que nos concentrar em fazer a alma a partir de condições inferiores e perdidas. E é isso. Agora, estou aberta às perguntas. Deixa eu sair daqui. Deixa eu só ver se alguém escreveu. Quem quiser fazer uma pergunta, pode até entrar. Não sei se eu vou conseguir, não estou vendo todo mundo aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, estamos abertos a perguntas. Opa, boa noite, Ieda, tudo bem? Boa noite. Quem está falando? Deixa eu te encontrar aqui. É o Jordano. Oi, Jordano, tudo bem? Aluno do Fundamentos 1, tudo bem? Eu lembro de você, tudo bom? Bem-vindo. Diga, eu Obrigado. queria te encontrar aqui. Tem como você aparecer na tela? Não sei como faz isso. Ah, não, é que minha câmera tá quebrada. Tá bom. Então, diga, Jordano. Então, é uma dúvida. Você podia explicar, tipo, melhor um pouco essa coisa que a alma, ela vai para baixo? Eu não entendi muito bem essa coisa. A ideia da alma é o seguinte. Historicamente, então o que acontece? A ideia que o Hillman vai falar sobre alma é uma ideia de aprofundamento. É a ideia de que o nosso movimento, se a gente pensar de novo aquela metáfora do oceano, ela é o mergulho, ela não é a subida, né?
Então, como imagem, como processo, né? Os processos psicológicos, eles demandam esse mergulho, esse movimento para baixo, né? Para esse aprofundamento. O aprofundar ideias, aprofundar perspectivas tem a ver com esse movimento vertical descendente. Não sei se eu te respondi. Entendi, sim, professora. Obrigado. Nada. Olá, Ieda. Oi, quem está falando? É a Nathalie. Oi, Nath. Diga, querida. Delícia Boa ver noite. tanta gente legal aqui, gostoso. Cadê Boa noite. você? Boa noite, querida. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Eu não tenho propriamente uma dúvida, mas assim, uma reflexão que a sua fala tão gostosa de ouvir, tão necessária também, propõe, né? Nessa multiplicidade do Hades, né? Porque como eu posso explicar isso? Não sei se faz sentido, e daí você também já pode, né, verificar se confere ou não, assim. Mas se a gente pensar no Hades, na tradução do nome dele pro latim, né, Sim. vira Plutão. E Plutão quer dizer, vem de Pluto, de rico, né, de rico. Então, o Hades tem essa potência do subterrâneo, né? Governa o de baixo, mas ao mesmo tempo é rico em essência porque possibilita o crescimento das plantas, né? Se você pensar que a gente precisa desse humus, né? Desse aprofundar na alma, para que então a primavera possa ser celebrada por Deméter e por sua filha, né, Perséfone também. Então essa multiplicidade do Hades, né, e como a gente se esquece disso, né? Como a gente tem medo disso e terceiriza a morte, né? Exatamente. Você falou muitíssimo bem lembrado a questão de Plutão. Obrigada, Nath. Muito bem lembrada. E é um pouco aquela ideia do chumbo que eu estava falando sobre a alquimia, que vem de encontro a isso, né? Que você está dizendo. Porque o chumbo é uma matéria-prima, né? É um humus, de certa forma, da alquimia. Né? Tá na escuridão, mas tem riqueza, tem fertilidade, né? É necessário. Só que é uma fertilidade e uma riqueza dentro de um oposto do que nós conseguimos ver. Por isso que é tão assustador, né? Na escuridão, né? Então, muito bem lembrado. Obrigada por você ter trazido essa questão. Obrigada mesmo. Pessoal, acho que tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Da Lígia. Lígia, quer perguntar? Quer aparecer aqui e me perguntar diretamente? Cadê você? Está aqui, Lígia? Opa, não? Bom, a Lígia está perguntando, nesse sentido, como explicar o comportamento das pessoas que estão felizes demais ou em negação total do Hades nesta pandemia, né? Essas pessoas felizes demais entram um pouco dentro de uma ideia, várias ideias, na verdade, não dá para dizer que é um único discurso, como nada na psicologia, mas as felizes demais estão ou em negação, ou então nessa defesa maníaca que eu falei, né, durante a questão da depressão, como as pessoas se defendem contra a depressão. Esse é um tipo de mentalidade, de valor, né, que é muito sancionado, muito valorizado dentro da nossa sociedade. Então, eu diria que essa negação total, ela é muito sentido, ela faz muito, muito sentido diante do que nós vivemos e de uma parcela do mundo que vai, como eu disse, alguns vão transitar para o novo mundo e outros vão continuar
tentando cultuar o mundo como ele era antes, só baseado na luz, né, na performance, na felicidade, tá? Ieda, boa noite, tudo bem? Tá me Boa ouvindo? noite. Tô te ouvindo, pode falar. É, Não tô te pensa- vendo, mas É que eu tô com a câmera desligada, tá bem liga para eu escuro. te ver, por favor, melhor. Só um minutinho, peraí. Tá bom. Oi, é Márcia, né? Isso, Tudo bom, Márcia? tudo Diga. bem? Tô meio descabelada, gente. Não tem problema Enfim, nenhum. pensando nessa descida ao Hades, né, eu tava reflexiva sobre as questões do perfil depressivo mesmo, de se deixar esse contato com a alma, se entrar no Hades, para aqueles que não conseguem comer essa romã, né, que ficam lá, que nesse momento acaba rolando um perfil mais patológico também. Então, eu Exato. gostaria de saber como que ficaria para essas pessoas, para esses perfis, né, que de tanto viver nessa negação, quando vão, ficam por um tempo, né? Sim. Eu diria para você o seguinte, esse é um risco, né, sempre. Obviamente, a gente está falando em psicologia sempre de movimentos muito arriscados, né, e a gente sabe disso como terapeutas. A gente está sempre diante desse limiar, dessa possibilidade, tá? Agora, o que você está me perguntando desses perfis, né? Existe, como você bem colocou ali da história do mito, as pessoas que não conseguem voltar. O trabalho psicológico aí, eu diria que ele não diria que é o oposto, que a gente não nega o sofrimento, mas existe um trabalho de retorno, talvez, dessa romã aí na psicoterapia, que é a construção de uma perspectiva mais egóica. Quer dizer, em psicologia, a gente nunca pode pensar que nós temos uma única perspectiva para todos os pacientes, né? Então, a gente vai ter pacientes que vão para esse caminho do aprofundamento, do metafórico. Nós vamos ter pacientes, principalmente na pandemia, isso tem acontecido muito, que nós estamos a serviço de conversar mesmo, né? De uma terapia de apoio. Tem outros pacientes que vão precisar mesmo de um trabalho de ego para retornar, mas isso não significa, de novo, quando eu falo isso, não significa adaptação meramente social e negação desse outro lado, né? Então, a gente tem que sempre pensar quem é aquele na nossa frente, o que nós precisamos oferecer, o que nós podemos oferecer, na verdade. Mas é arriscado, você tem razão. E na pandemia, a gente tem mesmo esse risco com alguns pacientes, né? Você já leu o Suicídio de Alma, do Hillman? Deixa eu abrir o áudio. Sim, sim. Já leu, então. Pois é. Acho que essa temática está ali um pouco, né? Acho que não vou entrar nisso agora, mas eu acho que essa é uma temática que nos atravessa nesse momento também de pandemia, né? Inegavelmente. Bom, obrigada. Olá. Oi, Eda, tudo Tudo bom? bom? Tudo bem, Rafaela, né? Isso. Sou aqui de Curitiba, Eda, e achei muito legal o que você trouxe hoje. É uma discussão muito, muito rica. E o que me chamou a atenção foi o nome da sua fala, né? O perder para ganhar, que é uma arte. E o que eu queria perguntar ou convidar você para falar mais um pouquinho é justamente sobre a lógica do perder. Porque o que a gente vê hoje, né, eu vejo nos atendimentos, é uma fala de voltar ao passado, né? Então, ou continuar da onde a gente parou antes de entrar na pandemia. Então, as pessoas falam, quando tudo voltar ao normal, quando a vida continuar, quando eu voltar para a escola, para o trabalho, etc. e tal. Quer dizer, como conseguir também fazer esse trabalho de cultivar o valor da perda, de que a gente não vai voltar, que não vai ter como continuar, e sim criar e cultivar uma nova forma de existir e ser. Né? Tá. Bom, eu diria para você que é o seguinte, em primeiro lugar, essas falas, em primeiro lugar, têm que ser acolhidas porque tem muito medo, né? Obviamente, o que dá para se imaginar ou se agarrar nesse momento
ao modo anterior, né? Então, eu diria que é um trabalho gradual. Aquela ideia, sempre a imagem da alquimia, a gente vai clareando isso aos poucos nos processos terapêuticos, né? Quando você vê que a pessoa está muito defendida, né, ou muito em negação, ou criando uma expectativa de que não vai acontecer, isso acontece normalmente, a gente gradualmente vai introduzindo, né, ideias, pílulas de um novo mundo para a pessoa, né? Questionando, por exemplo, uma coisa que é muito interessante é, às vezes, trabalhar com perguntas, né? O que você está imaginando? Ah, eu estou imaginando, vai voltar tudo ao normal. Consegue imaginar se não voltar ao normal? Ou você consegue imaginar de um outro jeito? Eu acho que quando a gente introduz uma pergunta, primeiro que nós não temos resposta mesmo nesse momento, é verdade, nem nós, ninguém, podemos ter essa onipotência, e a gente ajuda essa psique a se movimentar, né? Ela sai dessa estagnação, às vezes repetitiva, que ela está, às vezes um pouco neurótica até, de ficar na mesma ideia fixa, né? Você cutuca, às vezes uma pergunta, ela dá um outro tom, né? Se a gente afirma, a pessoa se defende. Se fala assim, não, mas não vai ser assim, veja, você não acha que você está indo, acabou. Aí você gera uma reação, né? Perfeito. Obrigada. Nada. Oi, Eda, boa noite. Boa noite. Tudo bom? bem? Eu sou Lin. Eu bom? sou pedagoga e psicopedagoga. E eu atendo crianças e eu tô um pouco assim assustada com as escolas. No sentido de eles já voltaram às aulas online, tá aquela loucura de tarefas e tudo mais. Então eu fico pensando assim nesse convite à interiorização, né? Até mesmo para as crianças, adolescentes, como é que fica esse jogo todo? Porque aí gera ansiedade na família, gera ansiedade na criança e a escola se comporta como se nada tivesse acontecendo. Vamos tocar, vamos fazer, né? Então eu queria saber assim como que você vê isso, né? E até para a gente assim também ampliar um pouco o olhar, né, a respeito dessa questão. Olha, Aline, idealisticamente, diante do que nós estamos vivendo, a gente deveria estar muito menos acelerado do que nós estamos, né? Existe uma resistência ainda muito grande a essa parada. Eu vejo, por exemplo, meus filhos têm idades diferentes, né? E eu vejo que, assim, para as crianças mais velhas, eu não acho nem que a aceleração e nem a parada seja benéfica, né? Acho que tem um meio termo aí que nunca a escola virtual vai substituir a presencial, isso é óbvio. Para as crianças menores, eu diria que essa aceleração, essa necessidade de querer adaptar o modelo e tudo, ela é desnecessária. Isso é uma opinião que eu tenho pessoal, tá? Muito pessoal. Já li muita coisa também sobre isso, sobre educação, tenho pensado sobre isso. Na realidade, a gente está numa angústia, quando eu falo da defesa, né, que alguns pacientes têm, outras pessoas, nós também temos, né, nos nossos meios, nos nossos arredores, muita defesa contra o parar. Então, por exemplo, como na escola, eu vejo o grupo de pais, houve uma imensa resistência de entender que o ritmo para as crianças seria outro. Alguns pais queriam performance, alguns pais queriam aula, né? Então, o que eu te responderia assim, idealisticamente, deveria ser tudo mais lento. Nós deveríamos estar aproveitando muito mais esse momento, não para ler livros só, não é isso, não é nessa coisa que já se falou muito, para poder vivenciar essa parada, para poder sentir que esse mundo realmente parou diante dessa pandemia, né? E que vai ter uma outra pegada, né, daqui para frente. Exatamente. Então, assim, aí o ponto fica assim, como é que a educação vai entrar nessa questão de não perpetuar esse sistema que a gente vem vivendo e que a gente, quer dizer, veio vivendo e chegou até aqui. Exato. Nessa coisa do ganhar, porque o perder é complicado, eu quero que meu filho tenha sucesso, eu quero que meu filho aprenda tudo, ele não pode errar. Exatamente. Então, sabe... A educação, sabe qual é o problema? A educação, ela passa por uma questão também narcísica da família, né? A família quer esse ganho. Opa, te perdi aqui. Cadê você?
Tô aqui. Você tá, eu não tô te vendo. Tô. Então, a família, a gente passa por esses momentos, né? Quer dizer, quando você pega um grupo de pais, normalmente você tem os grupos são heterogêneos de opiniões. Às vezes pendem mais para um lado do que para o outro. E a escola fica nesse fogo cruzado também. Atende para um lado, não atende, fala, gente, mas não vai ser igual. Aí os pais que querem, né, alguma coisa mais formatada. Mas eu concordo com você. Eu, particularmente, sou super a favor que se esse ano fosse perdido, estava tudo bem na escola. Eu acho até que seria mais honesto. Acho que seria honesto e seria mais psicologicamente, seria melhor para as crianças, né? Que também estão sob pressão, né? De viver, os professores sob pressão, as crianças sob pressão. É uma ótima pergunta. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Oi, Eda, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, não tô te vendo, Patrícia. Eu liguei a câmera. Não, deixa eu ver se eu Aí. liguei. Não, agora Não. eu liguei. Agora sim. Oi, Patrícia. Olá, tudo bem? Adorei, maravilhoso ter essa Obrigada. fala em meio a esse contexto todo que a gente está vivendo, né? E eu fiquei aqui, na verdade não tem uma pergunta, mas eu fiquei refletindo aqui diante do que você foi apresentando, que me chamou muita atenção quando começou a aparecer mais evidentemente os casos na Itália, né? Quando começou as manifestações de arte, né? Uma pessoa sair na janela para cantar, outra sair para tocar um instrumento que sabia, a outra para fazer uma oração em conjunto. E isso me chamou muita atenção, né? Já que você também falou de arte, eu queria que você pudesse colocar um pouquinho mais como que você vê, porque eu acho que é aí um fator até de função transcendente, né? Nesse percurso que a gente está, que eu acho que seria insuportável viver isso sem ter a presença, né, das artes em gerais, né? De todas as manifestações que a gente tem visto artisticamente. E quando você estava contando do mito, no próprio mito tem isso também, né? Aparece Babu, né, para fazer a Deméter rir em meio a uma situação tão ruim, tão desastrosa, tão dolorida, né? E de repente conseguir arrancar um riso ali daquele momento, né? Ele é um resgate, né? Então, como que você vê essas manifestações artísticas que a gente tem visto agora, né, em meio a essa situação toda? Historicamente, eu acho que todos os grandes momentos de transição foram momentos muito ricos artisticamente, né? Se a gente pensar lá nas guerras, né, o período do dadaísmo, surrealismo, por exemplo, né, né, da arte moderna, eu vejo que essas manifestações hoje, Patrícia, elas são manifestações. Acho que nós vamos ter muito mais até no pós-pandemia, porque elas estão acontecendo, né? Então, tem muitas pessoas escrevendo, produzindo coisas novas. Eu vejo essas manifestações que você está trazendo dentro de um contexto onde a arte entra como um lenitivo, como um acalmar a alma, né? E estar junto, podendo oferecer o que você tem, né? Uma pessoa que cante bem, como você falou, toque um instrumento, é uma tentativa do estar junto de outra forma. Né? Talvez aquela pessoa que cantou lá na Itália, na varanda, nunca tenha cantado antes. Foi cantar agora, né? Interessante isso. Por que não, né? Uma cantora de ópera, obviamente, que estava ali, né? Então, veja que também, eu acho que a grande manifestação aí, criativa, expressiva, enfim, é a expressão do compartilhar. Eu diria isso para você, né? Que é isso, não vai ser só no palco, não vai ser só no consultório, mas é um poder olhar para um todo, né? Para a sua comunidade ao redor, para as pessoas próximas, para as pessoas distantes. Eu vejo dessa forma. Isso faz muito sentido, porque eu tive muito essa percepção também, porque assim, parecia que assim, não era mais suportável ficar só para mim o que eu conheço, o que eu posso doar, né? Então, teve uma outra cena também muito interessante, que foi uma dançarina que foi numa praça lá vazia, né, na Espanha, dançar. Então, assim, né, não cabe mais ficar só comigo aquilo que eu posso compartilhar, né? Acho que foi Exato. E o virtual, ele traz essa possibilidade para a gente, né? Que, por exemplo, esse evento mesmo que está acontecendo hoje, que eu já fiz outras vezes na sociedade, fiz parte, ele tinha, porque ele era presencial, enfim, ele tinha em média umas 30 pessoas inscritas no momento, 40, na melhor das hipóteses.
Você vê aqui a gente dobrou, e não é pela questão da quantidade, é pela questão também que, apesar do virtual distanciar de um lado, ele aproxima por outro, porque tem muitas pessoas de outros estados aqui, né? Não só de São Paulo, pessoas que podem estar aqui porque estão também, né, em outros lugares. Então, a gente tem uma possibilidade de expansão aí como comunidade mundial, se a gente souber aproveitar esse lado, né, que não é só o lado sombrio, mas o lado luminoso. Obrigada, viu? Ótima pergunta. Oi, Eda. Boa noite. Oi, tudo bom? Sâmia, Tânia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Eu queria te fazer uma pergunta também. Pensando um pouco nesse contexto todo que a gente está vendo agora, e muitos trabalhos a respeito dos sonhos, e desse mundo interno que está, sei lá, borbulhando, eu queria ouvir um pouquinho sobre você também, sabe? Porque eu fico pensando que os sonhos também, as pessoas se atentando mais aos sonhos, elas já começam a, eu não sei se eu posso chamar assim, mas entrar um pouco mais em contato com as suas almas, assim. Sim. Você quer saber sobre sonhos acordados ou sonhos dormindo? Eu Os pensei em dois. dormindo, mas os dois, Tá. legal. Não, mas eu acho essa pergunta fundamental, né? Diria para você que esse momento está tendo uma explosão, né, do inconsciente. E a gente observa mesmo, umas pessoas têm relatado exatamente isso, muitos sonhos, muitas vezes sonhos muito arquetípicos ou significativos. Existe até, acho que num grupo, alguém, não lembro agora onde foi, alguém divulgou um trabalho, acho que nos Estados Unidos, pedindo voluntários para enviarem seus sonhos, um grupo de junguianos, para poder fazer uma pesquisa do que esses sonhos poderiam estar revelando, né? Porque existe uma riqueza que, como eu falei, ela não é só do indivíduo, mas ela também tem respostas para o coletivo, né? Os sonhos têm essa possibilidade. Então, existe uma potência aí muito grande nesse mundo, né? E o Hades também é esse mundo dos sonhos, né? Porque quando a consciência morre quando a gente dorme. Então, a gente está sempre em processo de morte quando a gente vai dormir, né? E o sonho é essa possibilidade com o contato desse mundo que a gente só toca dessa forma, né? Enfim, dessa forma mais indireta mesmo, né? Obrigada, Eda. Imagina. Professora, só uma coisa, tipo, você falou desse grupo que, enfim, coleta sonhos das pessoas que estão tendo durante a quarentena. Um pessoal da ECA, se eu não me engano, de artes visuais, está fazendo a mesma coisa para o TCC. Jura? Que legal isso, bom Sim. saber. Eu posso procurar o link e eu mando aqui. Você manda para mim, por favor, tá? Você Eu tem mando. meu e-mail, não tem meu e-mail? Manda para mim, Jordano, por favor. Eu tenho. Obrigada, nossa, excelente saber disso. Ótimo. Que máximo. Alguém mais gostaria de perguntar? Alguém me mandou alguma coisa aqui, se puder falar eu agradeço. Alguém mandou alguma coisa, a Sâmia, né? Fazendo um trabalho de coleta de sonhos. Conta um pouquinho pra gente, por favor. Você poderia contar como esse trabalho? Posso sim. É que eu ainda estou num processo muito inicial, na verdade. Eu ainda não comecei a olhar mesmo para os sonhos. Eu estou sentindo que é o momento de receber, mas ainda não estou conseguindo pensar muito a respeito deles, até porque eu também estou nessa loucura toda. Uhum. Mas sim, eu criei uma página no Instagram e também um site chamado Sonho Logo Existo, para poder coletar esses sonhos. Tá. E tenho falado bastante também com o Rafael Cheng, eu acho que chama, que ele está fazendo uma coleta de sonhos também, chama Sonhos em Tempos de Corona. Tá. Tem vários trabalhos sendo feitos assim nesse sentido, né? Tá. E tá sendo muito legal porque as pessoas elas estão aderindo muito a esse espaço, assim, tá sendo muito bacana. Elas trazendo muitos sonhos, dizendo que tem muitos sonhos, até acho que começando a se atentar mais a isso. Por isso que eu te fiz a pergunta também sobre os sonhos, para entender como você também olhava isso, porque eu tenho visto muito isso também. Sim. Enfim, tem muitos canais, tem muitas pessoas trabalhando com isso agora e coletando esses sonhos para depois poder trabalhar, né? Entender um pouco sobre esse tema do coletivo, porque eu acho que vai vir muita coisa daí,
Pensando um pouco na função transcendente, como é que a gente vai poder lidar com tudo isso, né? Eu acho que você também está trazendo um ponto importante quando você fala, né, do para frente, porque o sonho, como ele está dentro do inconsciente, né, ele não tem temporalidade. Então, ele realmente pode estar apontando para novas tendências ou potenciais que a consciência ainda não consegue enxergar. Então, esse trabalho é super importante. Eu até anotei aqui para divulgar, né, ver se tem outras pessoas que possam estar colaborando e enviando para vocês. Eu acho fundamental mesmo esse trabalho, né? E o trabalho, acho que a posteriori, né, depois desse material em mãos, que é uma matéria-prima riquíssima, de como isso pode, né, ajudar numa transição. Então, excelente. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, estou só começando, mas bem legal. Legal. Ieda, só corrigindo, eu achei o link, não é de artes visuais, é de artes cênicas. Tá ótimo. Nossa, que interessante, de artes cênicas. Sim. Uau, que interessante isso, hein? Depois você me conta mais como que é. Pode deixar. Obrigada. Alguém mais gostaria de perguntar? A gente ainda tem um tempinho aí? Ou comentar alguma coisa? Comentar algo? Bom, pessoal, então, queria agradecer a presença de todos. Foi um prazer enorme estar aqui fazendo essa troca com vocês. Foi muito rico também poder ouvir, né, as questões de cada um, quem trouxe, né, as perguntas. Agradeço a escuta. Foi realmente uma experiência muito interessante poder, nesse momento, estar falando sobre esse tema. Tá bom? Então, até uma próxima e muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, Ieda.